Fala aí, pessoal. Vídeo de hoje, então, como que é morar aqui na Dinamarca? Eu, às vezes, recebo comentários do tipo assim, cara, eu sou negro ou eu sou pardo, como que é morar na Dinamarca? Tem discriminação? É assim, é um pensamento muito lógico, né, a dizer, tomando como base o que a gente tem no Brasil, né? O tipo de preconceito que muita gente sofre e etc. E logo pensar, né, pô, uma terra de só tem gente branca, loira, a grande maioria, né, só é branca, do olho azul. Será que existe preconceito contra quem é negro, quem é latino, etc? Olha, eu vou dizer como minha experiência, tá? A resposta é não. Eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito aqui na Dinamarca, pelo menos não visível, tá? Não significa que isso não existe, que preconceito aqui não existe, e não significa que eu não tenha sofrido. Às vezes eu não percebi, não é? Mas assim, os dinamarqueses, eles são pessoas extremamente educadas, tá? Tanto assim em nível de escolaridade quanto pessoalmente. Eles tentam evitar qualquer tipo de conflito. Então, por mais que eles tenham uma ideia para eles dificilmente vão expor isso dessa maneira, entendeu? A menos que seja algo político assim, que eles tentam dialogar, etc. Agora, em questão sobre racismo, eu por experiência, pelos amigos dinamarqueses que eu tenho, pelas pessoas dinamarquesas que eu conheço, eu não percebo nenhum tipo de indiferença assim, sabe? O Brasil, por exemplo, é um país de imigrantes e a gente tem muito preconceito no Brasil ainda. Assim, é até injusto comparar o Brasil com a Dinamarca, porque realmente são países com realidades completamente diferentes. E eu não estou dizendo isso assim só na questão da segurança, não, tá, gente? Eu estou falando assim da mentalidade do povo aqui. A mentalidade do povo aqui é completamente diferente da mentalidade que a gente tem no Brasil. E assim, muitas vezes a gente quer que o Brasil seja, por exemplo, que nem a Dinamarca, só que assim, muita gente não está disposto a abrir mão da religiosidade deles, que é mínima aqui na Dinamarca, sabe, das tradições que o Brasil tem, entendeu? E principalmente, acho que não tradições, mas assim, eu acho que mais os pensamentos que são por conta da religiosidade, entendeu? Como o último vídeo que eu fiz sobre imigrantes aqui na Dinamarca, eu comentei que uma coisa que eu acho muito assim incomum entre o Brasil e os árabes ou quem é muçulmano é o tipo de preconceito contra a mulher ou homossexuais, por exemplo, entendeu? De tipo assim, a mulher se sai com muito homem no Brasil, a mulher tá taxada de vagabunda, etc. Isso não existe aqui. Esse tipo de preconceito é uma coisa que é vista pelos dinamarqueses como com repulsa, entendeu? A mesma coisa sobre violência. Se você fala aqui pra algum dinamarquês, pô, aquele cara é bandido, aquele cara tem que morrer. Isso pra eles, assim, é uma coisa completamente pavorosa, entendeu? É um absurdo o que você tá falando. E eles pensam muito assim, olha, em minha opinião, eu não acho que determinado assunto deveria ser discutido ou deveria ser assim. Mas, se existem outras pessoas que querem, não vai ser eu que vou impedi-las de ser assim, entendeu? Quando eu me mudei para a Dinamarca, eu não tinha expectativas, tá? Eu imaginei que o país fosse um país bem liberal, assim, que aceitasse imigrantes, relativamente um número X de imigrantes, sem muito problema, porque é um país desenvolvido. Todo país desenvolvido precisa de imigrante, principalmente mão de obra qualificada. Assim, então, assim, eu não tinha expectativa. Eu não imaginei que as pessoas... Eu já havia ouvido falar que as pessoas eram frias e tudo mais, mas eu não tinha expectativa nenhuma. Eu vim pra cá, assim, zero, entendeu? E quando eu cheguei aqui eu me surpreendi, porque eu vi que apesar das pessoas serem... Não é que são frios, não é que eles não queiram conversar com você, eles são apenas quietos, entendeu? Eles são tímidos. Quando eles se abrem para conversar, você vê que são pessoas que têm interesse em saber da sua vida, do seu país, entendeu? Do mesmo jeito que você tem interesse em saber da vida dele. Então, assim, eu tive um espanto positivo e, querendo ou não, assim, a coisa ficou... O que eu não tinha de expectativa, realmente eu não fiquei, assim, esperando acontecer, entendeu? Eu me mudei para Dinamarca, para quem está se perguntando aí, foi em 2015, foi no iniciozinho de 2015 e já estou aqui, já tem quase 3 anos já. Uma outra coisa que eu noto também aqui na Dinamarca é que é um país extremamente justo. Você se sente tratado como um ser humano, com dignidade, entendeu? Sendo você negro, pardo, homossexual, não importa. Se você segue as regras da sociedade, os dinamarqueses vão te respeitar, entendeu? E assim, isso é uma coisa que eu sentia muita falta no Brasil, entendeu? O Brasil, querendo ou não, é uma pátria que não tem o mínimo respeito pelos cidadãos, pelas pessoas, os trabalhadores, entendeu? E eu, assim,
E eu vim de família simples no Brasil, entendeu? Meus pais não eram ricos. Eu trabalho desde os meus 17 anos, quando eu fiz os meus primeiros estágios. Assim como a grande maioria, isso não é exceção, né? A grande maioria das pessoas no Brasil, dos jovens e as pessoas da minha idade, né? Não tão jovens mais, trabalham desde cedo. Então, assim, se você é a classe operária, entendeu? A classe que movimenta o Brasil, você é simplesmente tratado que nem um lixo, entendeu? A sua vida não tem valor nenhum. Você não tem segurança nenhuma, os políticos fazem o que querem, e assim, é simplesmente um descaso. E aqui na Dinamarca, o mais impressionante é isso, gente, é que por você não ser um cidadão, se você seguir, sabe, os valores dinamarqueses, eles te respeitam como se você fosse um deles, entendeu? A polícia te respeita, assim, é uma coisa de louco. Eu vou colocar então a primeira foto aí, que é a foto do Lars Løkke, que é o nosso primeiro-ministro. E olha só, ele está no supermercado, esse é o nosso primeiro-ministro, hein? Ele está no supermercado, parece ser Facta, parece um supermercado bem barato, fazendo compras. E o cara aí colocou na descrição que ele faz compra no mesmo supermercado que o Lars. E esse ministro, se você for no bairro dele, ele mora em Nyhavn, se eu não me engano. Ele tem um apartamento lá, que é um bairro aqui de Copenhague. Se você for lá no final de semana, ele tá lá passeando com o cachorro dele, com a família dele, entendeu? Se você chegar, apertar a mão dele lá, não tem problema nenhum. Assim, e você se sente no mesmo nível das pessoas, entendeu? Outra coisa que eu vou colocar, que vai ser um vídeo, que vai ser esse vídeo aí, olha só. O vídeo dos policiais jogando bola em um gueto. Essa área é considerada meio que um gueto porque tem muito muçulmano e muito imigrante. Se vocês deram uma olhada naquele vídeo lá que eu fiz também dos muçulmanos na Dinamarca, vocês vão entender o que é um gueto. E vocês vão ver que eles estão... Que a polícia, assim, não é porque eles estão em uma área pobre, entendeu? Assim, pobre para a Dinamarca, né? Não é porque eles estão num gueto, onde tem mais crimes, etc., que eles vão tratar as crianças diferentes, tratar as pessoas diferentes. E você nota isso muito aqui, entendeu? Como que a polícia te aborda, sabe? Não parece ser polícia, porque o que a gente conhece no Brasil é muito diferente, entendeu? A atitude de muitos policiais no Brasil, eu acho que a atitude em si da polícia militar é uma atitude muito, assim, militarizada, entendeu? Não é uma polícia tipo a dinamarquesa, que é uma polícia civil. Então, assim, se um cara desse te para, sabe, ele te trata com super respeito, entendeu? Mesmo que você seja um suspeito. E como vocês estão vendo aí, então, a Dinamarca, ela é muito boa em tratar pessoas com respeito, entendeu? Falando em respeito, aqui na Dinamarca, por eu ser imigrante, sabe, as empresas não tentam eles não tentam assim, pagar menos porque eu sou imigrante, entendeu? Às vezes você vai ver alguém falando assim, eu já ouvi gente falando assim na Dinamarca, mas eles preferem contratar quem é dinamarquês. O que eu sei que acontece é o seguinte, eles preferem contratar quem fala dinamarquês. Então, isso assim, se você tem um nível fluente de dinamarquês, mesmo que você tenha um sotaque forte e você tenha as competências necessárias para poder estar naquele emprego, eles não vão contratar um dinamarquês só porque o cara é dinamarquês, entendeu? Não existe esse tipo de preferência aqui. Imigrante aqui na Dinamarca não é tratado como um ser inferior, entendeu? Um ser de segunda classe. E o mais interessante é que eu não comentei isso ainda, mas uma coisa muito legal é que, como eu disse, o governo, que a gente tem um governo centro-direita agora, eles têm implementado muitos requerimentos e apertado em geral muito a vida de quem quer trazer, e quem é um dinamarquês, por exemplo, que é casado e quer trazer a esposa, né, o parceiro para cá. E o que acontece? Como os refugiados, eles por lei, né, pela Convenção da ONU, eles precisam ter os mesmos direitos que os cidadãos dos países onde eles têm, eles não podem ser subpessoas, eles tecnicamente estariam na mesma lei, assim, na mesma lei que os dinamarqueses, entendeu? Para poder trazer os companheiros para cá. E o que acontece é o seguinte, o governo tenta dificultar esse tipo de reunificação familiar por vários problemas, por vários motivos, mas assim, eles dificultam para os dois, tanto para os dinamarqueses e tanto para os eu ia falar muçulmano, mas para os refugiados, que a maioria é muçulmano mesmo, né? Então, assim, eles não discriminam, eles falam, ó, se o negócio tem que ser difícil, vai ter que ser difícil para todo mundo, entendeu? Eu não posso falar assim, você é dinamarquês e você tem outros direitos. Tem gente que eu tenho certeza que vai falar no vídeo, poxa, mas isso é injusto porque o país é deles, etc. Mas a Dinamarca é assim, a Dinamarca é um país justo, entendeu? Eles não vão te tratar de indiferente porque você não é daqui, entendeu? Se você está aqui legalmente na Dinamarca, os seus direitos são os mesmos de um dinamarquês. E assim, você se sente muito bem integrado na sociedade, entendeu? Tipo assim, eu já viajei para alguns países aqui da Europa,
Os principais eu já visitei, assim, eu sinceramente não troco a Dinamarca por nenhum deles. São países tão bons quanto a Dinamarca, mas assim, a Dinamarca foi um país que me acolheu tão bem, entendeu? Que eu sinto que eu tenho um dever de me adaptar à cultura dinamarquesa, a aprender os valores deles e a respeitar eles como eles como eles me respeitaram. Meu português está acabado. Enfim. Então é isso daí, galera, que eu queria dizer. Comentem aí no vídeo o que vocês acham, o que vocês acharam disso que eu disse aqui na Dinamarca. E assim, eu vou te dizer que se você já passou por preconceito no Brasil e tudo mais, eu te garanto que se você tem um sonho de ir para fora do Brasil, se você tem a vontade de ir para fora do Brasil, quando você for encontrar um país tipo eu encontrei a Dinamarca assim, você vai se sentir completo, entendeu? Você vai se sentir parte de algo que gosta de você. Você vai se sentir parte de um todo. Mesmo que esse todo seja um país que você nunca imaginou que você pudesse ir para ele, né? Talvez, não sei. Enfim, é isso aí então, galera. Se inscrevam, para quem não é inscrito no canal, se inscrevam aí. Eu posto vídeo todas as semanas. Dê um joinha para saber se vocês estão gostando. Pode dar um dislike também se vocês não gostaram do conteúdo. E é isso aí. Aquele abraço, valeu, falou!